Boa noite a todos. Que a paz do Cristo Jesus permaneça em nossos corações, auxiliando a cada um de nós, para que possamos aproveitar a noite abençoada que a misericórdia de Deus nos concede, como oportunidades valiosas de aprendizado, onde o Cristo Jesus, com a certeza absoluta, nos envolve esse clima de bênçãos, de luz e de paz. O tema que trouxemos para a meditação da noite não é novidade para ninguém. É o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 3, que nos fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. É um consolo para nós sabermos, dessa narrativa do Cristo, que há muitas moradas na casa de meu Pai. O tema é consolador. E essas moradas, não só as moradas físicas, como diz Emmanuel também, as moradas interior. Essa casa é uma morada do Cristo, né? Dos benfeitores amigos que nesse momento nos ampara, nos assiste, nos envolve nesse clima abençoado de paz. A nossa casa, o nosso lar, não deixa de ser uma morada física. Mas Emmanuel fala também da morada íntima, a morada interior. E cada um de nós moramos aonde nós conectamos com as ações que nós praticamos. Cada um tem essa morada interior. E o importante é que nós tenhamos uma morada íntima, interior, de paz, de harmonia, de compreensão, de bênçãos, de ações no bem, para que nós venhamos, através das nossas ações, através do nosso compromisso conosco mesmo, com o Evangelho do Cristo, buscarmos essa morada no plano espiritual, morada de paz, de bênçãos, de luz. É que todos nós esperamos conseguir. E o Cristo, no seguinte, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. E depois que eu for e preparar-vos o lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É uma fala consoladora, onde o Cristo diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se desespere diante das dificuldades do caminho. Não se desespere, creia em Deus, creia também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Porque muitas vezes, quando a dor nos acolhe, quando o sofrimento bate em nossa porta, a doença, os transtornos da vida, a perca de um ente querido, é comum, às vezes, nós desesperarmos, ficarmos aflitos. E o Cristo é categórico: não se turbe o vosso coração, não se desespere. Acredita em Deus, acredita também em mim. E será que nós temos
realmente essa confiança em Deus? Será que realmente nós acreditamos em Jesus? Porque quando a vida soa alegremente, quando nós estamos tranquilos, vivendo tranquilamente as nossas vidas, tudo é alegria, tudo é felicidade. Mas aqui, no planeta em que nós estamos, nessa morada abençoada, que é a Terra, oficina, escola abençoada, de aprendizado a todos nós, a dor muitas vezes nos bate a porta, porque estamos reencarnados num planeta de expiações e provas. E é normal essa dor, é normal esse sofrimento. E às vezes nós mesmos buscamos essa dor, buscamos esse sofrimento. Através do quê? Através das nossas ações. Ainda não compreendemos, ainda não entendemos o chamado do Cristo. E transitamos por caminhos que muitas vezes nos trazem dor, angústia e sofrimento. Mas a fala de Jesus, ela é consoladora. Porque ela fala, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe. E nós ficamos imaginando quando o Cristo disse isso, porque ele disse isso aos seus discípulos. Na última ceia, onde já se prenunciava a sua crucificação. Daí estarem os discípulos aflitos, angustiados, para saber o que ia ocorrer com Cristo. E todos nós sabemos, nós achamos que Jesus não sabia disso? Nós achamos, nós acreditamos que o Cristo não sabia que já estava prestes à sua crucificação? É lógico que ele sabia. Mas vejamos a tranquilidade, o amor que ele emprega nessas palavras. Não se turbe o vosso coração. Para os discípulos ficarem tranquilos, serenos, confiantes. Crises, dificuldades, ameaças de conflitos preocupa toda a humanidade. Vivemos épocas de grandes transformações, gerando muitas vezes dores, sofrimento. O cérebro está cheio de conhecimentos, mas o coração muitas vezes está vazio de amor. Cérebros cheios de conhecimentos, coração vazio de amor. E realmente nós estamos vivendo uma época de transformações. Basta nós darmos uma olhada no que está ocorrendo no nosso planeta. Cérebros, como diz aqui o Evangelho, cheios de conhecimentos, mas vazios de amor. Basta a gente ver as guerras. Um país guerreando com o outro, mandando bomba, destruindo criaturas, destruindo cidades inteiras. Essas pessoas são inteligentes, têm muito conhecimento, mas e amor? Tem? Não tem, porque se tivesse amor, não estariam fazendo o que estão fazendo. Com certeza, estariam ajudando as pessoas, confraternizando com as pessoas, auxiliando os países mais enfraquecidos. Mas o que vemos é guerras. E elas já duram há algum tempo. Quantas vezes aqui na tribuna o Queen faz a prece pedindo por esses países em sofrimento? Porque nós não temos noção
do que é uma guerra. O transtorno que ela faz nas criaturas, a dor que ela leva nas criaturas. Para quem apelar, então? Para quem nós vamos apelar diante dessas situações? Jesus, o Cristo de Deus. Não tem outro caminho. Ecoando em nossos corações a mensagem consoladora. Crede em Deus, crede também em mim. É mensagem consoladora. Quando o sofrimento, quando a dor, quando a angústia bate em nossos corações, vamos apelar para quem? Para Deus, nosso Pai, para Jesus, o nosso Mestre, que nos ama profundamente. Tenhamos absoluta certeza disso. Fé, esperança, confiança em Deus, é tudo que nós temos que ter. Mas, acima de tudo, transformação moral, mudança interior. É isso que nós vemos, ou seja, temos muita dificuldade. Transformação moral. Essas guerras que acabamos de citar, e todos nós sabemos disso, teria que ter transformação moral, mudança interior. Ver o exemplo do Cristo, que só amou, só perdoou e foi crucificado por uma multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Todos nós sabemos a história. Mas nós precisamos ter essa conotação de mudança interior, transformação moral. Pois o Evangelho do Cristo é código divino no coração dos homens. O Evangelho de Jesus é código divino no coração dos homens. E é para o espírito imortal. Tanto é que o Evangelho do Cristo, ele está nas galáxias, está no universo. Se estuda o Evangelho no universo. Não é só privilégio nosso. Em todos os quadrantes do espaço, onde houver um planeta que acolhe os corações, que existem muitos, não vamos entrar nesse tema, que é complicado, mas o Evangelho está presente em todos eles, com toda certeza. Quando Cristo disse: crede em Deus, crede também em mim, nós ficamos imaginando o amor que Jesus empregou quando pronunciou essas palavras aos seus discípulos. Imaginamos só um pouco o amor que o Jesus empregou nessas palavras. Se Jesus estivesse aqui agora, e Ele está, e falasse para nós acreditarmos em Deus e confiarmos nele, nós ficamos imaginando a energia, o amor que Ele emprega nessas palavras. Tenhamos certeza absoluta disso. Até hoje, essas palavras estão vivas dentro de cada um de nós. Elas estão vivas, marcou os nossos corações. Quando achamos que tudo está perdido, que nada mais nos aguarda, a não ser sofrimentos e dor. Não, nada está perdido. Jesus está no leme, Jesus está no comando. Nada está perdido. Basta a gente dar uma olhada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
o Cristo Consolador. Quando ele diz para nós: vinde a mim, todos vós que vos achais sobrecarregado e em sofrimento, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que consolo a gente encontra nessas palavras. É um consolo absoluto. Faz reviver dentro de cada um de nós esse sentimento de confiança. Mas nós temos que atentar para uma frase desse texto: eu vos aliviarei. Jesus não prometeu cura, prometeu alívio. A cura é por nossa conta e responsabilidade. Prometeu alívio, o que já é muito diante das nossas condições. Alívio, a cura, somos nós que temos que buscar. Se temos problemas de egoísmo, de orgulho, de viciações, nós que temos que buscar a cura. Através do quê? Através da boa vontade, da perseverança, da fé, da confiança em Deus. E Deus vai nos ajudar com toda certeza. Por isso o Evangelho é o maior antidepressivo do mundo. Remédio para a cura da alma. O Evangelho é o antidepressivo, é um remédio para todas as criaturas. Basta que nós estudamos o Evangelho, compreendemos o Evangelho, praticamos o Evangelho e vivenciamos ele na prática. Porque o Evangelho é para ser vivenciado na prática. Não é um livro que a gente abre, lê uma lição, acha muito bonita, fecha o livro e vamos embora e voltamos a fazer as coisas tudo errado de novo. O Evangelho é para ser lido, estudado, compreendido, vivido e praticado. É difícil? Não é fácil. É super difícil. Porque nós estamos aqui na Casa Espírita estudando o quê? Estudando o Evangelho, falando de Evangelho. Não é nenhuma novidade. Mas ao sairmos lá fora, nos deparamos, por exemplo, no trânsito. Alguém nos fecha. E o que nós aprendemos aqui vai embora. Soltamos os verbos. Se não falamos pessoalmente, pensamos. Então é difícil viver o Evangelho, não é fácil. No lar, principalmente. Na paciência com o esposo, na paciência com a esposa, no carinho com os filhos, no acolhimento aos netos. É tarefa difícil. Sempre a vida nos cobra mudança interior. Isso faz parte da nossa trajetória evolutiva, da nossa caminhada. E falando em Evangelho, o Haroldo Dutra falou para nós de uma situação, achamos bastante interessante e trouxemos para cá, de que um discípulo de Gandhi questiona Gandhi: mestre, o que temos que fazer para implantar o Evangelho no coração das criaturas? O que é necessário fazer? E Gandhi responde a ele: duas coisas, só duas coisas. Primeiro, ensinar o Evangelho sem deturpações. Esse é o primeiro passo. E o segundo, mais importante do que esse, viver como Cristo viveu.
E a gente pode acrescentar: viver como Cristo amou, viver como Cristo perdoou. É só viver como Cristo viveu. E temos exemplos do nosso dia a dia. Chico Xavier. Viver como Chico viveu. Renunciando, amando, perdoando, trazendo obras magníficas para nós. Mas Jesus é o modelo, é o guia. É só viver como Cristo viveu. A resposta de Gandhi foi bem profunda. Há muitas moradas na casa de meu pai. O que é casa do Pai? Todos nós sabemos. Casa do Pai é o universo. Se algo nos acontecer, iremos para outros mundos. Certa feita, interrogaram o Chico. Fala: Chico, diante das grandes potências que estão armadas com bombas que destroem, podem destruir um planeta. Se acontecer uma guerra e eles acionarem essas bombas, o que vai acontecer? Vão destruir o planeta. E o Chico, naquela humildade, fala: não, meu irmão, não se preocupe. Deus vai arrumar um lugarzinho para nós ir. Os benfeitores vão achar outro lugar para a gente ir. Veja a colocação, veja a humildade, veja a fé absoluta na criatura. Na casa do Pai há muitas moradas, é o que o Chico disse. Nós vamos para outros mundos. Morrer não é o fim, apenas mudança de plano. Somos cidadãos do universo. Morrer é o fim? Não. É mudança de plano. E muitas vezes nós temos um absurdo de medo de morrer. Mal sabemos que já morremos tantas vezes. Quantas vezes nós já morremos? Ou seja, desencarnamos. Voltamos para cá e vamos retornar para o mundo espiritual de novo. E quem tem mais de 70, que é meu caso, está perto. Né? Não está longe. Mas tranquilo. Para quem tem a consciência tranquila, morrer não é o fim. Nunca foi o fim. É um recomeço. Outras oportunidades nos aguardam. Somos eternos. Ninguém morre. Se existe uma coisa fatal em nossas vidas, é essa: ninguém morre. Olha que consolo a gente ouvir isso. E não é de mim, é do Livro dos Espíritos, é das obras espíritas. Ninguém morre. Vamos viver, uma vez criados, vamos viver para sempre. E o objetivo nosso é atingir lugares melhores. Se assim não fosse, diz o Evangelho, eu teria dito: pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei de novo, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. A meta nossa, um dia, é chegar na condição do Cristo. Todos nós vamos chegar à perfeição. É tarefa nossa. Estamos fadados a isso. É chegar na condição do Cristo. Não tem como a gente não querer seguir essa trajetória. Sabemos que da vida de Jesus até nossos dias já se passaram hoje mais de 2024 anos. Deixou-nos com seus exemplos de amor e humildade lições belíssimas, que são placas indicativas de como nós devemos caminhar na presente encarnação. O Evangelho de Jesus são placas, como as outras placas de rua, Rua Acre, Rua Amazonas, Rua São Paulo. Só que o Evangelho é diferente. Ame, perdoa, misericórdia para com todos. Ame o próximo como a si mesmo. Faça o bem.
foge da maledicência. É uma série de recados, de placas que indicam para onde nós devemos caminhar. Jesus está no comando do nosso planeta desde a sua formação. Todos nós sabemos isso, já estudamos sobre isso. Como governador do mesmo, aparelhando o lugar como ele mesmo nos afirma, para que estejamos junto dele. Só depende de nós. A pressa é toda nossa. Ele já aparelhou o lugar, como ele mesmo disse, como ele mesmo nos afirmou. Mas estar nesses lugares de bênçãos, de luz, é tarefa nossa. O terreno, como diz ele, já está aplainado. E para isso, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita como base fundamental a nos guiar. Mas a construção é por nossa conta e responsabilidade. A doutrina espírita esclarece, tem lições magníficas a todos nós, mas irmos para esses lugares já pronto, já aparelhado, como disse o Cristo, é tarefa nossa. Material que nós podemos usar nessa construção. Duas questões: amor e caridade. Só. Tanto que no Evangelho, capítulo 15, está bem claro para nós já estudamos tantas vezes isso. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Tem outro caminho? Não, não tem. É amor ao próximo, é caridade. Fora dela não há salvação. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, Pero Chico, está no capítulo 4, diz Emmanuel: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. 2 asas, ou seja, 2 condições. Uma chama-se amor, a outra chama-se sabedoria. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Através do amor, vamos falar de novo, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E todos nós sabemos que o amor é patrimônio exclusivo de quem ama. Voltamos a repetir: o amor é patrimônio exclusivo de quem ama. Quem não ama, procura amar. Não tem outro jeito. Vai ter que aprender a amar. Divaldo Franco fala para nós que se a criatura não nos ama, se alguém não nos ama, não tem problema. Ame. Ela pode chegar em você: ó, eu não te amo. E daí? Vai mudar o quê? Mas eu te amo. Esse é o retorno que o Jesus nos ensinou. Esse é o caminho. E pela sabedoria, continuando a frase de Emmanuel, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunica os reflexos da própria grandeza. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. No Evangelho, capítulo 6, tem lá no final do capítulo, no item 5, está bem claro lá para nós, já estudamos isso também. Espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento. Instruir-vos, segundo ensinamento.
seja, o amor vem em primeiro lugar, depois vem o conhecimento. Amor e instrução têm que caminhar juntos, de mão dadas. Que é através dessas ações que nós vamos crescendo espiritualmente. No livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel Pero Chico, está no capítulo 36. Diz Emmanuel: todavia recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato, ou seja, íntegro, é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta, vence qualquer perturbação e qualquer treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Quem dispõe da consciência limpa e reta, vence qualquer perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. E disse o Cristo: brilhe a vossa luz. Nós precisamos brilhar a nossa luz. Nós não podemos caminhar com a luz do outro. O outro pode nos auxiliar, mas nós temos que acender a nossa. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz, para nós caminharmos com segurança na presente encarnação, vencendo dificuldades, vencendo obstáculos, vencendo um monte de coisas que acontecem na nossa trajetória. A vida não é fácil para ninguém. Obstáculos existem. E existem, muitas vezes, criados por nós mesmos, ou na maioria das vezes. E quando o Cristo nos adverte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, nos remete a uma reflexão de como o Evangelho do Cristo está fazendo morada em nossas vidas. Quando nós estudamos isso, esse capítulo, quando nós ouvimos a advertência de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, é para a gente refletir como estamos caminhando na presente encarnação. Que mudança o Evangelho está operando em cada um de nós. No que eu estou melhorando? O que eu estou fazendo em favor das criaturas? Como eu estou me comportando no lar? Na casa espírita é uma beleza. É essa fraternidade, é esse acolhimento. Benfeitores estão aqui, com toda certeza, nos assistindo, nos amparando, buscando em nós aquilo que nos aflige para o atendimento na hora do passe, para distribuir sobre nós as bênçãos. Então, na casa espírita é fácil, lá fora é difícil, todos nós sabemos. Já começa a dificuldade no lar. É preciso compreensão, é preciso carinho, é preciso paciência, é preciso resignação. E sem isso nós não continuamos. Nós fracassamos com toda certeza. Então é preciso meditar sobre isso. E que o Evangelho, tão pouco vivido até hoje, se transforme na forma de vida do homem novo. Um novo método de viver, que penetre cada ato nosso e demonstre que somos envolvidos por ele, ou seja, pelo Evangelho. E que se manifeste com o nosso exemplo a cada momento. O Evangelho de Jesus tem que se manifestar a cada momento
através das nossas ações. Esse é o compromisso de cada um de nós. Tarefa fácil? Não, não é fácil, todos nós sabemos. Mas é necessária se quisermos crescer, se quisermos evoluir, se quisermos um dia atingir os picos da perfeição. Estamos fadados a isso. O nosso objetivo, a nossa trajetória é alcançar a perfeição. E só através do estudo, da caridade, do amor ao próximo, da paciência, da benevolência, da misericórdia, que nós vamos alcançar essa meta. E que Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês, vos abençoando e vos amparando.